Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, eu já quero te convidar a se inscrever, é bem rapidinho, é de graça e a gente aumenta a nossa família, tá bom? O vídeo de hoje, ele é um vídeo delicado de se falar, mas eu senti muito forte no meu coração de compartilhar esse momento da minha vida, um momento que fez parte da minha história com vocês. Vamos lá? Pra quem não sabe, meu nome é Mariana. Gente, eu acho que a minha vida, ela é dividida em, tipo assim, o testemunho da Mariana antes de engravidar, porque eu tenho toda uma história com problemas e que Deus foi trabalhando nos detalhes da minha vida e me curando de várias coisas. Eu tenho o testemunho da Mariana tentante, né? Onde eu lutei contra a infertilidade, 4 anos, vários diagnósticos, cirurgias e enfim. E agora eu estou vivendo a minha segunda gestação e que quando eu tiver o meu filho nos braços e eu passar por tudo isso, eu vou gravar um Deus se lembrou de Mariana com todo o meu testemunho dessa gestação. Vamos lá. O que eu quero compartilhar com vocês é uma coisa assim, eu acho que eu nunca comentei aqui no canal, eu não lembro. Eu tenho o vídeo do meu testemunho, né, gravado, acho que eu vou até deixar o link aqui se vocês quiserem assistir. É um testemunho que eu tive a oportunidade de contar lá em Moçambique, né, em Maputo, Moçambique, no continente africano. E só que eu queria me atentar a uma parte desse testemunho que talvez vocês não saibam e provavelmente eu vou me esforçar pra não chorar, porque isso mexe muito comigo. A ideia de compartilhar isso com vocês surgiu ontem, quando eu estava voltando da minha consulta do pré-natal e eu e o Douglas, a gente estava ouvindo uns hinos antigos no carro. E na hora que tocou Espírito Santo, da Fernanda Brum, eu comecei a lembrar também de um outro hino da Ludmilla Ferber chamado Ouça Deus Me Chamar. Enfim, começou a me vir assim na memória essa fase dolorosa da minha vida. Ao mesmo tempo que ela é dolorosa, foi uma fase de muito aprendizado. Eu saí de casa com 15 anos para poder estudar, né? Eu fiz o meu 3º ano em Cuiabá e logo em seguida eu ingressei na faculdade com 16 anos. Com 15 anos eu morava numa pensão e com 16 anos eu já tava morando sozinha num apartamento, né? Quando eu já estava na faculdade, teve um dia que eu passei muito mal no lugar que eu morava, no apartamento, e eu desmaiei, né? Eu morava sozinha, eu lembro que eu tava no banheiro, tava passando mal, assim, tinha me dado uma cólica intestinal, eu não tava passando bem. Aí eu peguei, a porta do banheiro tava entreaberta. Aí nisso eu tive uma síncope, né, um desmaio, e eu peguei e bati a cara na porta, meu rosto cortou assim, marcou, quer dizer, e eu tenho até hoje a cicatriz no meu lábio, do lado de dentro, porque a minha boca, né, meus dentes cortaram meu lábio, e nisso, quando eu acordei, digamos assim, né, foi uma síncope, foi uma coisa assim, puf, puf. Caí e levantei, não demorou assim, sabe? Acordei consciente, percebi que eu estava passando mal assim, aí eu fui ajoelhada até a cozinha e eu peguei sal, enfiei na boca, porque sei lá, nem... Aí nisso eu senti arder minha boca, né? Aí foi onde eu fui no espelho e eu vi que eu tava sangrando, né? Eu tinha me cortado. Nisso eu liguei pra uma amiga minha, na época, Kelly, desesperada, né? Chorando, e ela foi correndo lá em casa me socorrer. A gente morava no mesmo condomínio e ela me levou, me levou pro hospital, a gente foi num táxi. E a gente foi embora, né? E nisso eu não avisei meus pais, porque era de madrugada, não ia adiantar nada avisar eles, porque eles moravam longe, né? Que só ia desesperar eles, né? Então eu esperei amanhecer o dia, eu recebi alta do hospital no outro dia de manhã, só fiquei em observação, liguei pro meu pai primeiro, aí ele contou pra minha mãe e a minha mãe
foi correndo, coitado, pra Cuiabá, desesperado. E nisso começou a saga. Por quê? Porque daí a gente começou a fazer uma bateria de exames, né? E nessa bateria de exames... Não, primeiro teve um médico que começou a falar que eu convulsionei, né? Por isso que eu tive uma crise convulsiva, por isso que eu mordi meu lábio. Aí eu tentava explicar pra ele que eu não mordi meu lábio, eu bati o rosto, meu rosto tava até cortado certinho na linha, né? Mas enfim, nem sem nenhum exame nem nada, ele me passou remédios fortíssimos na época. Aí a minha mãe, não, você não vai tomar isso não, vamos procurar outro médico, eu não fiz exame, como que o cara me, né? Enfim. Aí foi onde eu comecei a fazer, eu fiz ressonância, fiz um eletro da cabeça, enfim, eu fiz vários exames. E aí foi onde eu comecei a entrar com o uso de medicamento controlado. Na época eu usava carbamazepina, né, que é o Tegretol, e eu passei muito mal com esses remédios, muito mal. Eu não sei se alguém já... Não sei se alguém já tomou essa medicação aqui. Gente, eu falei que eu ia me segurar pra chorar, mas é que é um assunto sensível, sabe? Porque eu lembro da época, eu tava sozinha, né? Eu morava sozinha, foi muito difícil. Mas assim, tá, vamos lá. Eu tive muito efeito colateral do remédio. Eu passava muito mal, muito mal, muito mal. E na época o médico teve que dobrar a dose do remédio. Eu tomava uma dose muito alta por dia, né? E eu ficava muito sonolenta, muito dopada, né? Dormia no ônibus, perdia o ponto, vomitava, passava mal, tontura, sensação que ia desmaiar de novo. E me gerou muitos traumas, né? Esses efeitos colaterais. Mas enfim, não é nem... Eu ainda vou adentrar no assunto, gente, calma aí. No assunto que eu queria falar pra vocês. Meu Deus, eu já tô chorando agora. Imagina na hora que eu começar a falar da parte que realmente achei que eu ia chorar. O que eu queria dizer, dito essa parte da minha história pra vocês, eu me sentia uma pessoa doente, entendeu? Eu não aceitava aquilo pra minha vida, sabe? Foi muito difícil mesmo. Talvez falando não tenha, assim, dimensão de como foi. Eu era muito nova, né? Morando sozinha, então, assim, teve um peso tudo isso, né? Já não era fácil morar longe da família. Não era fácil, né? A questão da faculdade era integral, era puxado. Enfim, sabe? E aí, eu ficava pensando que se eu orasse, o Senhor ia me curar, entendeu? Gente, tive que dar uma pausa. Vamos lá. Vamos continuar a história. Tem que fingir que eu tô contando a história de alguém, né? Porque senão eu já começo a lembrar do sentimento da época. Aí me desestabiliza aqui. E aí vocês não vão nem conseguir entender o que eu tô contando. Então, na época eu achava que se eu orasse, o Senhor ia me curar, não é? Porque a gente tem que levar as nossas petições ao Senhor, né? E eu acreditava muito isso, que eu tinha que ter fé. Que se eu tivesse fé, o Senhor ele ia ter misericórdia de mim, ele ia me curar, eu ia me ver livre dessas medicações, eu não ia ter problema nenhum, eu ia viver minha vida e eu ia ser feliz e, enfim, sem remédios e blá blá blá, né? Então eu comecei a orar muito e Deus não curava. E eu não entendia o porquê, eu começava a me culpar, eu achava que eu devia estar pecando demais e eu me torturava muito com isso, entendeu? E eu ficava, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo de errado? Eu sei que eu sou pecadora, mas me mostra, eu achava que se eu acertasse, Deus ia me curar. E que se ele não tava me curando, o problema era meu, entendeu? Então eu lembro assim que todo sábado eu tinha um encontro com Deus, eu falava, né? Eu rodava a noite orando, né? Eu fazia tipo uma vigília. Eu orava a noite inteira. Eu virava a noite. E orava pedindo pra Deus me curar, me curar, me curar.
E quando eu fazia eletro a cada 3 meses, né? E toda vez que eu ia fazer uma eletro, aí que eu não dormia, sabe? Esperança de a minha eletro ficar tudo normal, o médico começar a retirar minhas medicações, eu eu nunca tive uma crise convulsiva na minha vida, nunca tive, nunca. E eu ficava assim, eu lembro que na época do exame, no momento do exame, eu ficava cantando hinos na minha cabeça o tempo inteiro, na esperança de, tipo assim, eu estou em oração, Senhor, o Senhor não tá me ouvindo, né, me cura, né, e Deus não curava. E aí chegou num ponto em que aquilo começou a me fazer muito mal. Por que Deus não tá olhando pra mim? Por que Deus não tá me curando? Será que eu não mereço? Até que um dia, numa dessas minhas orações e clamor a Deus, o Senhor falou tão forte no meu coração, mas assim eu lembro até hoje, daquele momento. Deus falava que não era mais pra eu ficar pedindo pra Ele me curar, que era pra eu apenas adorar Ele, porque eu estava orando. Mas eu só tava pedindo, sabe aquelas crianças que fica, pai, eu quero um pirulito, me dá um pirulito, entendeu? Aí eu fiquei, meu Deus, é verdade, eu tô parecendo aquelas crianças chatas que fica insistente, né? E foi onde eu comecei a mudar minhas orações, e o Senhor começou a tratar no meu coração tudo isso, de que Deus podia nunca me curar e tava tudo bem. O fato de Deus às vezes não curar a gente de alguma coisa não significa que Deus ama mais ou menos, entendeu? A gente tem tantas histórias na Bíblia de pessoas que sofreram doenças e que Deus não curou e tava tudo bem, e eram pessoas amadas do Senhor, entendeu? E eu comecei a entender mais sobre isso, que o fato de ser cristã, o fato de ser uma pessoa que buscava muito a vontade de Deus, não quer dizer que as coisas ruins não virão sobre mim, né? Olha Jó, pelo amor de Deus, olha Jó, gente, olha Jó, não tem nem... Fico até com vergonha de gravar um vídeo desse perto de Jó, né? Porque Jó deve ouvir um negócio desse e falar assim, sabe de nada, né? Então, virou uma chavinha na minha cabeça tudo isso. E eu nunca mais pedi pra Deus me curar, sabia? Nunca mais. Nunca mais, nunca mais. E eu também, só que eu falei assim pra Deus, Senhor, tá bom, eu não vou mais orar sobre isso, eu só vou te adorar. Só que eu não quero mais me sentir uma pessoa doente. Eu quero até esquecer disso, sabe? E foi o que aconteceu. Eu parei de ter dó de mim, entendeu? De, sabe aquela, como que chama? Autocomiseração, de tadinha de mim, olha pra mim, olha, nossa, sabe? Quantas vezes a minha mãe que tinha que me ligar pra me acordar, porque senão eu pulava um dia com tanto sono por causa do remédio, passava mal no meio da rua, tinha que descer do ônibus correndo pra passar mal, ou muita tontura, cheguei já a cair no chão, sabe? Então assim, eu falei pra Deus, então, só me fortalecer a ponto de eu esquecer, sabe? E foi o que aconteceu. Eu continuei tendo meu encontro com Deus nos sábados, que inclusive eu sinto muita falta disso na minha vida, né? E eu criei uma intimidade muito grande com Deus, né? Eu sentia como se fosse um encontro mesmo, gente. Para, eu tenho um encontro com Deus. Sábado à noite ainda, viu? E os anos passaram, acho que foram 5 anos. E eu ainda dessa mesma forma, me casei. Gente, eu tinha recém começado a namorar o Douglas, comecei a ter esses problemas. Eu falei, meu Deus, como que eu vou contar pro cara que eu tô com problema na cabeça? Ai, Jesus. Casei com o Douglas e ainda, né, toda essa saga, né, esse dilema. Aí eu mudei de neurologista, né, continuei meu acompanhamento, né, porque daí eu fui morar eu moro em Colíder, que é super longe de Cuiabá,
Então era muito ruim pra eu ficar indo em Cuiabá pra me tratar. Então o médico, o meu neurologista, me indicou outro, né, em Sinop, e continuei o tratamento. E com o tempo ele chegou em mim um dia e falou que ia tirar meus remédios, sabe? Pra gente ver como que eu ia me comportar e tal, como que ia ficar a situação. E, gente, Deus curou. Acredito. E eu nunca mais orei por isso. Eu só agradeci a Deus por tudo. Por que que eu quis gravar um vídeo desse? Eu não sei nem se você tá até aqui no final desse vídeo, né? Que é um vídeo longo. Que às vezes o fato de você estar passando uma coisa na sua vida, seja um problema de saúde, uma infertilidade, um problema na sua família, no casamento, enfim, qualquer problema que você esteja passando, não significa que Deus ama mais ou Deus ama menos, sabe? Eu acredito muito em consequência das nossas ações. Tem coisas que a gente colhe, né? O que a gente plantou. Mas se, por exemplo, até hoje você não engravidou, não é porque Deus não te ama ou Ele esqueceu de você, entendeu? Que você possa ter intimidade com Deus. Que você possa sentir esse amor de Deus transbordar, sabe? E você vai ver como isso vai te preenchendo e as coisas vão acontecendo na sua vida, tá? Ai, gente, tá difícil continuar falando, né? Eu ia gravar um outro vídeo agora no final, mas como que eu começo outro vídeo com essa cara? Olha, como que eu começo? Nem tem como, né? Deve estar toda borrada, olha. Difícil começar outro vídeo assim, acho que eu vou ter que parar de gravar hoje. Mas eu espero que essa minha história... É muito difícil falar sobre isso, mas eu senti muito forte de conversar. E eu espero que isso tenha te alcançado de alguma forma, tenha trazido um quentinho no seu coração. Um super beijo, que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.